vou começar me apresentando e após a gente segue com a entrevista, certo? Eu me chamo Joaline, tenho 17 anos, estou cursando hoje nós vamos realizar com o Ministério Público, na pessoa do senhor José Farias de Souza Filho. Essa entrevista para o projeto Mundo Reiniciado, que é um projeto onde nós temos o intuito de realizar o monitoramento de políticas públicas socioambientais, políticas públicas que, às vezes, não recebem a devida atenção do poder público, e a política pública, que hoje a gente vai conversar sobre ela, é a política pública do saneamento básico, que eu estou monitorando, na comunidade do bairro Campo Novo. Então, agora eu peço que o pastor Tarcísio se apresente, que ele vai estar acompanhando essa entrevista com a gente. O pastor Tarcísio, ele tem um trabalho social lá no Campo Novo, junto com a igreja, mas ele vai explicar melhor. Boa tarde a todos. Me chamo Tarcísio Marcos da Silva Coringa, eu sou pastor da Segunda Igreja Batista aqui em Piancó. Estou morando aqui em Piancó já há 14 anos. Temos visto um pouco a história da nossa cidade e temos esse trabalho, sim, no Campo Novo, onde trabalhamos com crianças de 5 a 17 anos, trabalhando a área de cidadania, a área espiritual, intelectual e profissional dessas crianças, levando essa comunidade a aprender e a crescer no empoderamento de poder fazer algo a favor da sua própria comunidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, poder ouvir a de seu José, do doutor José Farias. É uma honra conhecê-lo, é uma honra estar aqui com vocês e quero aprender um pouco mais hoje aqui junto com você. Muito obrigado pelo convite, Aline, obrigado a Ana, Beatriz, por poder nos permitir participarmos junto aqui dessa entrevista. Obrigado. Nós que agradecemos a presença do senhor. O senhor poderia se apresentar, promotor? Bom, mais uma vez, boa tarde. É uma honra participar com vocês dessa roda de conversa. Modernamente, o pessoal chama de ciclo de diálogo, né? Eu sou servidor público do Estado há 47 anos, sou promotor de justiça há 30 anos e há 22 promotor de justiça de meio ambiente da capital. Eu tenho formação, obviamente, em Direito, graduação e especializações, tenho mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e tenho doutorado em Psicologia Social, na parte da Psicologia Comportamental. E sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil e também sou gideão da Associação Os Gideões Internacionais no Brasil. Nos últimos 4 anos, até agora, abril, 24 de abril, eu era o presidente estadual, da Associação Estadual dos Gideões Internacionais aqui na Paraíba, e nos 3 anos anteriores, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, eu tenho uma atuação também na Igreja Presbiteriana do Brasil e interdenominacional na Associação dos Gideões Internacionais. Ou seja, eu, na verdade, sou, como Paulo ensinou, cidadão dos 2 reinos. No reino dos homens, sou promotor de justiça. No reino de Deus, sou propagador da justiça. Ótimo. Eu gostaria de pedir que o senhor falasse para a gente sobre como funciona a atuação do Ministério Público em relação às políticas socioambientais, como, por exemplo, a política pública do saneamento. Desde 1981, quando houve a nova lei orgânica reestruturando o Ministério Público Brasileiro, a instituição ganhou prerrogativas de instituição de Estado para a defesa da sociedade. Em 85, com a Lei da Ação Civil Pública, o Ministério Público ganha instrumentos para a defesa dos chamados direitos transindividuais. São aqueles direitos reconhecidos mundialmente como
direitos fundamentais, inalienáveis, que garantem a dignidade do ser humano. Isso foi consagrado na Constituição de 88, quando o Ministério Público ganha um rol de prerrogativas e atribuições muito grande nessa área dos chamados direitos individuais indisponíveis ou homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos. Nessa área das políticas públicas, nós estamos basicamente nos direitos coletivos ou direitos difusos. No caso do meio ambiente, o meio ambiente ecológico equilibrado, livre de poluições, nós estamos na área dos direitos difusos, que são aqueles direitos que pertencem a todo mundo, mas que ninguém individualmente pode dele se apropriar. Então, o Ministério Público representa essa difusão de interessados. E nos direitos coletivos, não, são grupos pequenos ou grandes, mas sempre determináveis. Esses direitos estão concentrados na área de meio ambiente, idosos, criança e adolescente, mulheres, indígenas, minorias, todas as minorias, e também nos direitos ambientais. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, o STJ reconheceu primeiro, logo cedo, há mais de 30 anos, que o Ministério Público tem legitimidade para promover de forma proativa ações que visem coagir ou obrigar o poder público de qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, a implementar e realizar políticas públicas. É assim que o Ministério Público atua, por exemplo, para obrigar a fazer pavimentação de ruas, a construir habitações populares, a implementar ou implantar redes coletoras de efluentes sanitários e o devido tratamento, gestão para preservação, ou para, melhor dizendo, para conservação da qualidade das exames para verificar vindo à população. Então, é uma gama imensa de públicas que o Ministério Público pode obrigar o poder público quando ele é omisso ou quando ele é ineficiente. Quando o município ele não tem um plano de saneamento, como é que o Ministério Público age nessa questão? Vamos lá. Existe um princípio na Constituição Federal que ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Se você só está obrigado a fazer alguma coisa, se a lei obriga você a fazer. Existe a legislação federal sobre saneamento básico. Essa lei é antiga, ela vem da década de 90 e ela está sempre a prazo. Ultimamente, ela, mais uma vez, foi mexida. Um dos prazos, ou uma das obrigações do município é fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico, e esse plano inclui a qualidade da água que é servida para a população, a distribuição dessa água, a coleta e o tratamento dos resíduos sólidos, a coleta e o tratamento de efluentes sanitários. Essa coleta e tratamento de efluentes sanitários é hoje o calcanhar de Aquiles das prefeituras, porque as prefeituras pequenas, e a gente está falando de mais de 80% das prefeituras da Paraíba, na verdade, nós estamos falando em 88% das prefeituras da Paraíba, não tem condição financeira de implementar uma infraestrutura de coleta e tratamento de efluente sanitário com recursos próprios.
Não tem porque sequer esses municípios não têm recursos próprios. Agora mesmo, o Ministério Público está trabalhando no estado todo para obrigar as prefeituras a implantar e cobrar os tributos que são da sua atribuição. É competência do município o ISS, ou seja, o tributo pela prestação de serviço, que normalmente é 5% do valor do serviço. 99% das prefeituras da Paraíba não cobram. IPTU, que é o uso e ocupação do solo urbano, e os alvarás para construção, para funcionamento. Então, o Ministério Público está obrigando, que as prefeituras dizem que não tem dinheiro, mas aquilo que a lei prevê há 50 anos, que é seu direito, elas não cobram. Então, os prefeitos fazem politicagem com a dispensa indevida e ilícita desses tributos. Por que isso é importante? Exatamente porque, como eu disse, 88% das prefeituras da Paraíba, como não tem recursos próprios, receita própria, não tem dinheiro para implementar a rede coletora de efluentes sanitários e muito menos o tratamento. Fica dependendo de recursos passados pelo governo federal ou que o governo do estado faça. Mas, mesmo assim, o Ministério Público tem feito as ações. Aqui em João Pessoa, por exemplo, eu tenho, desde 2013, em tramitação na Justiça, uma ação civil pública para obrigar o município de João Pessoa e a CAGEPA e o governo do estado universalizar, ou seja, levar a rede coletora de efluente sanitário para todos os domicílios de João Pessoa. Na época que a gente manejou a ação, só cobria 45%. Hoje, estima-se que já chegou a 75%, mas precisa chegar a 100%. E ainda não tem tratamento adequado. Então, hoje, estamos trabalhando nisso. Uma outra ação civil pública aqui é para obrigar a Prefeitura de João Pessoa a também universalizar as redes coletoras de águas pluviais, água de chuva. Vocês sabem que aqui no litoral, no bioma Mata Atlântica, chove muito. Chega a chover até 2.400 milímetros por ano. Essas águas têm que correr para os rios e dos rios para o mar. Só que ela está correndo levando dejetos do esgotamento sanitário. E a gente tem ação para que haja universalização, que haja um redimensionamento, porque como houve uma pavimentação e um crescimento muito grande da construção civil em João Pessoa, bom, era o que eu estava dizendo, essa semana, aliás, a semana passada, dia 31, nós manejamos na Justiça, protocolamos uma ação civil pública contra a Agência Executiva de Águas da Paraíba, a ESA, o governo do estado e a SUDEMA, por conta das bacias hidrográficas de todo o estado que estão recebendo efluente sanitário in natura. Então, quando é uma bacia que atinge, quando é um problema ambiental, um dano ambiental, que atinge várias comarcas, ou mais de uma comarca, aí a atribuição é minha, porque a competência para processo de julgamento é de uma vara da Fazenda Pública da capital. Então, por isso que foi ajuizada uma ação, inclusive, responsabilizando um ex-gestor da AESA por improbidade administrativa, por não ter feito a gestão adequada. Sobre esse protocolo, como é que a gente pode acompanhar ele? Sobre o quê? Esse protocolo que o senhor falou. Eu posso passar para você pelo WhatsApp todas as ações que vocês podem acompanhar. Porque as ações civis públicas são públicas. Qualquer pessoa pode ter acesso e acompanhar. Ótimo, agradeço. Qual o poder ou a competência que a promotoria do Ministério Público ela tem na área de prevenção de desastres socioambientais, como, por exemplo, a rede de esgoto a céu aberto, que muitas vezes escoa para a mata, açudes, ou até mesmo nas fossas das casas, o que ocasiona
vulnerabilidade para a população e até mesmo afeta a dignidade, né, das pessoas por essa situação de esgoto, a céu aberto e tudo mais. Qual o poder que o Ministério Público tem em relação a isso? Vamos lá, vamos destrinchar, ou seja, vamos ver o varejo das atribuições dos órgãos públicos. Primeiro, a obrigação de não causar dano ao meio ambiente é da coletividade, é de cada cidadão. Então, todos são obrigados a não causar dano. Está no artigo 225 da Constituição Federal. E o poder público, além de ter a obrigação de não causar dano, ainda tem a obrigação, tem mais duas obrigações: a de corrigir esses danos, implementando políticas públicas para adequação, e de punir as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que causam danos ao meio ambiente. No varejo, cada pessoa que está liberando águas servidas ou efluentes sanitários a céu aberto, quem tem que agir no primeiro momento é o município, porque a obrigação do município é preservar ou coibir todo e qualquer dano ao meio ambiente. Está na Constituição Federal, o artigo 30, e tem no artigo, salvo engano, 23 da Constituição Federal. Então, a dever é do município. E o município pode exercer o direito de polícia administrativa ambiental. O que é isso? Através de um órgão ambiental estruturado no município, com fiscais, chega lá, fiscalizar, multar, interditar. O segundo é do delegado de polícia. Por quê? Porque liberação de efluente sanitário ou de lixo, ou a céu aberto, ou uma queimada, ou corte de madeira ilegal sem a autorização do órgão ambiental do Estado, isso tudo é crime ambiental previsto na Lei 9.605. Então, se é crime e é de ação penal pública incondicionada, significa que o delegado deve agir de ofício. Chega lá, prender, autuar ou lavrar o boletim, dependendo da pena que seja combinada ao crime. Então, você está vendo que o primeiro que tem que atuar aí é a fiscalização da prefeitura. Em segundo lugar, o delegado de polícia. Em terceiro lugar, vem o órgão ambiental do Estado. Ele é o outro que também tem exercício de polícia. Pode chegar, multar, até demolir residências que tenham sido construídas ilegalmente, ou em local que não pode ser edificado, como, por exemplo, a área de preservação permanente, nas margens de rio ou em costas com mais de 45 graus. Por último, é que vem o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público não tem poder de polícia administrativa. O Ministério Público não pode ir lá fiscalizar e autuar ou aplicar multa. Ele não tem esse poder. O poder dele é de responsabilização civil e criminal. E ele deve responsabilizar não o cidadão que está cometendo o delito. Ele deve responsabilizar o delegado, o policial militar, o prefeito, o órgão ambiental do Estado, que tomou conhecimento daquele crime e não fez parar. Então, é assim que funciona. O Ministério Público não funciona substituindo o delegado ou o prefeito. Ele funciona fazendo com que delegacia e prefeitura e os órgãos ambientais do Estado, ou órgão de gestão de recursos hídricos, eles sejam eficientes. E aí, quando o Ministério Público pega um inquérito que vem da delegacia e promove ação penal contra quem está cometendo o delito, ou promove ação civil pública contra o poder público que deixou aquilo acontecer
e não tomou as providências para evitar. Por exemplo, no caso de favelização, no caso de construção, a pessoa que constrói sem o alvará da prefeitura, ela está cometendo um crime ambiental, está previsto na lei. A prefeitura deve agir para evitar, deve fiscalizar permanentemente para evitar. Agora, a prefeitura fecha os olhos e, de repente, você tem uma favela. Então, aí já muda completamente o aspecto que o Ministério Público vai analisar. Você tem ali um grupo de famílias de baixa renda que tem o direito fundamental à habitação de boa qualidade e ao serviço público, como coleta de lixo, de efluentes sanitários, água potável. Então, tudo isso é um direito dessas pessoas e está sendo negado pelo poder público. Aí o Ministério Público vai agir contra a prefeitura ou contra o governo do Estado. Se aquela área for inadequada, for área de preservação, por exemplo, preservação permanente, vai obrigar a prefeitura ou o governo do Estado a fazer a remoção daquelas famílias para a área adequada à habitação. Então, é assim que o Ministério Público trabalha, responsabilizando o poder público, mas também garantindo os direitos fundamentais às famílias, às pessoas, para que vivam com dignidade. Só que sempre se vai verificar se é o caso de uma comunidade em situação de risco ou se são pessoas desonestas que invadem áreas públicas e vendem. Tem muito disso também. Então, a gente separa as duas coisas. Entendi. Para a minha próxima pergunta, eu vou apresentar aqui uma imagem, Bia. Acho que você tem que liberar o acesso, né? Isso, vou liberar aqui para você. Só um minuto. Pronto. Veja se você consegue agora, por favor. Pronto. Ok. Vocês veem minha tela? Ainda está preto. Agora sim. Pronto. Eu vou apresentar essas imagens a vocês. Essas imagens, eu fui até a comunidade e tirei essas fotos. Foi eu mesma quem fiz, quem tirei essas fotos. Nessa imagem aqui, por exemplo, tem esse cano. Isso é um cano da rede de esgoto. E aqui atrás é uma criação de porcos. Essa rede de esgoto, esse esgoto, ele escoa justamente nessa mata e onde ficam esses porcos. Nós também temos umas outras imagens aqui. E justamente esses porcos, eles têm contato com a comunidade em questão, que é a comunidade do bairro Campo Novo, onde muitas vezes as mães, como elas relataram para mim, elas têm o receio de deixarem até mesmo seus filhos, né, brincarem nas portas de suas casas, porque o que acontece? Os porcos, eles têm um contato com a rede de esgoto e têm contato com as pessoas, com as crianças também. E gera essa preocupação em questão de doenças, né? Em questão de... Pode acontecer infecções, diarreias e tudo mais. Aqui é outra foto da comunidade, onde é nítido a rede de esgoto aberta aqui e essa parte de cima. Nós temos outra foto, só um minuto aqui, porque são algumas fotos. Aqui. Essa imagem aqui é justamente dos porcos na calçada das casas da comunidade. O Ministério Público, ele tem a ciência que está acontecendo isso na comunidade do bairro Campo Novo, aqui em Piancó? Olha, essa informação eu não posso dar,
Não posso porque a minha atribuição é em João Pessoa, eu estou a 500 quilômetros de distância de lá. Mas Piancó tem um promotor de justiça que tem atribuição de meio ambiente. Tem uma promotoria de justiça em Piancó, então precisa procurar a promotoria de justiça em Piancó com essas fotos para que o promotor ou a promotora tome providência. Agora, também, é necessário a gente analisar algumas coisas. Quando você chama de comunidade, comunidade é um termo que foi dado pela sociologia para as pessoas que vivem em favelas. O termo adequado seria favela. Eu estou falando do termo territorial. Já a arquitetura vai chamar esses locais de assentamentos humanos subnormais. Depende de qual área da ciência você vai atuar. Eu não aceito chamar de comunidade, porque comunidade significa um grupo de pessoas ou de famílias que têm tudo em comum. E esse tudo em comum seria a origem, seria as crenças, seria a cultura. E eles só têm de comum a miséria, a pobreza. O resto não tem. Tanto que tem tantos conflitos. O que você está nos trazendo é um conflito. E é um conflito sério que há nessas populações. Vamos lá. Ninguém nessa área aí é dona do terreno. Primeiro ponto que eu estou traçando como hipótese. Ninguém é dono do terreno. Chegou lá, provavelmente a área pública começou a construir sem licença. Construção sem licença do município já é crime. Está no artigo 60 da Lei 9.605, de 98, mas sempre foi ilícito. Segundo, essas pessoas constroem numa área que o município não implantou a infraestrutura. É por isso que o esgoto corre a céu aberto, porque não tinha infraestrutura. A luz chega depois, a água chega depois, o esgotamento é o último que chega, porque as pessoas primeiro constroem, primeiro ocupam, e ocupam desordenadamente. Eu não vou discorrer sobre a necessidade das pessoas. Se você for fazer um estudo antropológico dessa comunidade, você vai ver que são pessoas que vêm de outros municípios ou são migrações da zona rural. As cidades incharam por conta do abandono das famílias que se dedicavam à agricultura e moravam na zona rural. Isso, a partir de 1950, é um processo muito conhecido e é permanente de migração para as periferias das cidades. O certo é que você tem uma situação em que o poder público se omitiu desde o início, porque a prefeitura não tinha e não tem ainda hoje estrutura organizacional para fiscalizar o uso e ocupação de solo urbano, que sempre foi da prefeitura há mais de 70 anos. Então, como a prefeitura não fiscalizou, as pessoas construíram desordenadamente. E agora, o que fazer? A prefeitura precisa vir agora implementar toda a infraestrutura para que essas pessoas tenham a coleta de lixo, a coleta de esgoto, o calçamento, a pavimentação das ruas. Você mostrou aí, não tem pavimentação. Então, tudo isso agora tem que ser exigido da prefeitura. Se a prefeitura não faz voluntariamente, aí o promotor ou a promotora da comarca pode obrigar judicialmente a fazer. Uma outra questão é a questão da criação de animais em área urbana. Bom, isso é proibido. Existe uma legislação, tanto na área urbanística quanto de meio ambiente, que proíbe criação de animais em zona urbana. E qualquer criação de animais domésticos, ou aves, ou esse tipo de animal, precisa ter uma licença do órgão ambiental do Estado. Mas se você for olhar o dono dos porcos, ou das galinhas,
ou do burro, ou do cavalo, ou da vaca, que tem nessas comunidades, são pessoas que vivem daquilo. Então, se de repente a prefeitura sai apreendendo todos esses animais, você vai satisfazer aqueles que não querem os animais nas portas e nas calçadas, mas vai deixar a família sem ter o que comer. O que eu quero dizer com isso não é que não é para tirar. Estou dizendo que a prefeitura precisa identificar cada situação dessa e dar um tratamento adequado para que ela não cause um mal maior às famílias que estão assentadas ali. Resumindo, é uma obrigação única da prefeitura regularizar essas posses. Se o terreno for público, tem que desafetar e fazer a regularização fundiária, tem que fazer as pavimentações desse bairro, precisa levar coleta à rede coletora de esgotamento sanitário, para que esse esgotamento sanitário vá para um local de tratamento, que deve ser dentro da mata, e precisa fiscalizar para coibir a criação de animais nessa área urbana. Isso a prefeitura tem que fazer. Levem as denúncias para a prefeitura. Se a prefeitura continuar omissa, inerte, aí provoque a Promotoria de Justiça da comarca, que ela tem obrigação de agir contra a prefeitura. Só posso complementar. A gente trabalha ali no bairro Campo Novo, e tem o Campo Novo é um bairro e Maris é onde tem um conjunto habitacional. E, realmente, a prefeitura, esses dias, ele tem feito a pavimentação das ruas e feito um saneamento básico, mais uns canos, né, de tratamento de esgoto, muito abaixo do que deveria ser. E essas águas, eles escorrem, como foi mostrado aí, eles escorrem para dentro dessa mata, que mais um pouco abaixo tem o açude do governo. Esse açude do governo, as águas vão todas para dentro, ou seja, do esgoto desses dois bairros, vão direto para dentro desse açude, que foi o governo que fez, o governo do estado, um tempo atrás, feito esse açude, onde muitos da própria comunidade, a gente chama comunidade, mas não é comunidade, é bairro mesmo, é o bairro. Então, eles vão lá, lavam roupa dentro desse açude, vão tomar banho, pescam dentro desse açude, aonde as águas dos porcos, as águas deles mesmos, também estão para dentro desse açude. Então, realmente, lá não é uma comunidade, como o senhor falou agora, explicou bem direitinho, são várias pessoas de vários lugares, onde ali tem pessoas da zona urbana que estão morando lá em cima agora, outros que eram da zona rural estão morando lá em cima, né? Nada em comum a não ser a pobreza mesmo, como o senhor falou. E também o que eles têm, assim, a gente tem visto é que eles não têm uma mentalidade de cuidar de si próprio, né? A gente tem visto isso também. Mas o lugar lá realmente é uma pobreza, só que o senhor falou algumas verdades. Alvará de construção, a gente não escuta aqui, não vê falar sobre isso. Eles estão num terreno que foi apreendido pela Polícia Federal, o órgão federal, porque o dono desse lugar é o Gil Galdino, acho que o senhor já ouviu falar do Gil Galdino. Então, esses terrenos é tudo dele, né, já um falecido, ficou para a esposa. E agora está isso. Então, muitas coisas ali estão irregular, de verdade, é bem pertinho, onde tem um fórum, o fórum da nossa cidade, né, a comarca, fica nesse bairro, Campo Novo. Então, a gente vê um descaso, sim, de muitas coisas, mas também a gente vê também uma falta de consciência da própria comunidade, né? Estou vendo que a gente está abrindo mais a mente aqui com os ensinos que o senhor está falando, a gente até para
estar comunicando e até fazer mais alguma coisa por eles, explicando, esclarecendo, né, os direitos deles, também os deveres deles, também, né, de ter algo em comum, trabalhar em comum, né, acordo, para poder a coisa acontecer e eles melhorarem realmente a situação. Sobre os animais, não é só no bairro, né, nós temos uma cidade pequena, 16 mil habitantes, mas aqui os animais andam soltos, não é só lá no Campo Novo, andam em toda a cidade. De vez em quando a gente encontra e a prefeitura, de fato, não toma nenhuma providência, né, nem no centro da cidade e nem nas redondezas da cidade. Então, há alguns desses casos aqui que a gente precisa ver o que é que podemos fazer junto com o poder público, juntamente com a prefeitura, para melhorar nossa cidade nesses períodos aí de muitas enfermidades que vêm. Não é só Covid, né? Vem outras e outras enfermidades a partir dessa movimentação de animais ao nosso redor. Tá? Eu queria só complementar com esses dados também. Foi ótima a complementação, porque me deu mais luz sobre o problema. Se há um reservatório, um corpo d'água que foi feito pelo governo do estado, a ele pertence, o saneamento deste bairro é obrigação do governo do estado, porque é o governo do estado que tem que promover o curso, que são rio, riacho, ou os corpos d'água, açude, barragem. O governo do estado tem que proteger. E uma das medidas de proteção é fazer a coleta e o tratamento adequado dos efluentes sanitários. Então, o promotor ou a promotora da comarca tem atribuição para fazer isso judicialmente. Chama o governo do estado através da CAGEPA. Se a CAGEPA não fizer, promove a fiscalização dos animais, aí é a atribuição da prefeitura. A promotoria pode chamar imediatamente o prefeito e dar prazo para o prefeito instituir o serviço de fiscalização, incluindo o serviço de apreensão dos animais. Nós temos isso na João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo. Essa cidade por aqui, todos já têm serviço de apreensão. O animal está solto na rua, tá? É apreendido, leva para um local da prefeitura, lá é alimentado e tem um prazo para o dono ir buscar. Quando o dono vai buscar, além da multa, ainda paga a despesa que se teve com o animal. E aí tem 2 vezes. Na terceira vez, ele perde o animal. O animal é vendido ou para abate ou para outro criador para ressarcir o poder público. Isso é previsto em lei municipal. Então, isso tem que o promotor ou a promotora chamar o prefeito. Se não tiver lei municipal, o prefeito é obrigado a mandar lei para a Câmara. O Ministério Público vai orientar os vereadores, que é obrigado a ter essa legislação, sob pena dos vereadores serem processados por improbidade administrativa, se não quiser aprovar uma lei desse tipo. Isso já é previsto também na Lei 8.429, processar os vereadores que não aprovarem leis que são exigidas pela hierarquia federal. E tem mais um detalhe: esses animais, muitas vezes, causam acidentes, muitos acidentes, além da questão da insalubridade. No caso, o senhor falou que o senhor atua como promotor somente de João Pessoa? Isso. Isso, entendi. Então, no caso, o senhor não saberia responder se existe alguma ação penal ou ação civil pública em Piancó, não. Em Piancó, não, né? Certo. Então, no caso, o senhor, a população, a comunidade... Só um minutinho, mas você pode saber, é só você fazer um requerimento à promotora ou ao promotor, não sei aí se é homem ou mulher, o colega que atua aí, a promotoria para que informe se há ação civil pública, se há ação penal tratando do tema e cópia da ação civil pública, se houver. Porque o Ministério Público ou o Poder Público é obrigado a dar essas informações. Entendi.
De qualquer forma, essa entrevista ela será disponibilizada para as pessoas que moram naquele bairro. O senhor poderia explicar, assim, de uma maneira, de um modo popular, digamos assim, ou com que eles entendessem o que é uma ação penal pública, uma ação civil pública, e se a população ela pode fazer algo em relação a isso, como é que funciona? Vamos lá. Respeitar o meio ambiente, não poluir, não jogar lixo a céu aberto, em terreno baldio, não colocar águas servidas para fora de casa para correr. Isso é obrigação de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Se a pessoa não fizer isso, quer dizer, se a pessoa colocar água servida para correr no meio da rua, água de sanitário para correr no meio da rua, colocar animais no meio da rua, ou colocar lixo no terreno baldio, dentro do mato, a pessoa pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia e quem processa, primeiro quem prende é o delegado e quem processa é o promotor. Se as pessoas, é uma comunidade inteira e não tem a coleta de esgoto, as pessoas precisam se reunir, se organizar aí sim, como comunidade, e até a prefeitura, em passeata uma vez, 2, 3, para o prefeito fazer o encanamento para que as águas servidas, água de lavagem de roupa, de banheiro, de casa, de louça, vá pela encanação para um lugar que a gente chama bacia de tratamento, que são uns barreiros que vão fazer o tratamento desses efluentes sanitários, ou seja, desses esgotos e dessas águas servidas. As pessoas que criam animais como galinha, porco, jumento, cavalo, boi, solto na rua, poderá ter 2 consequências. A prefeitura poderá pegar ou o delegado pode apreender, e a pessoa vai pagar multa porque o animal estava solto na rua. Se esse animal causar algum acidente, por exemplo, de repente uma moto ou um carro bater nele, a pessoa que é dona do animal vai responder crime, ou seja, vai ser processado e preso, porque é responsável pelo animal solto na rua. A população tem que cobrar, mas cobrar mesmo do prefeito. Não interessa se você votou nele ou você é adversário. O prefeito é prefeito de todos. É necessário que todos se unam, independente de partido, de preferências políticas, para ir passear até a Câmara, até o prédio da prefeitura, pedir audiência com o prefeito e cobrar do prefeito que ele faça a pavimentação, o calçamento da rua, os canos adequados, e o pastor disse certo, tem que ter um projeto técnico de engenharia aprovado pela SUDEMA, pelo órgão estadual, aprovado pela CAGEPA e aprovado pelo Conselho Estadual de Proteção Ambiental. Esses 3 órgãos é quem aprovam os projetos de coleta de efluente sanitário ou de saneamento básico, que é exatamente para que o projeto seja tecnicamente adequado. Não é botar qualquer cano na rua, não. E as pessoas exigem que a prefeitura faça isso. As pessoas aprendam também, quando pedir ao prefeito, exigir do prefeito ele não fizer, aprendam a ir em passeata, em grupo, até o fórum, falar com o promotor, a promotora, com o juiz. Por quê? Porque é direito de vocês. Do jeito que vocês têm a obrigação de não poluir, tem o direito ao serviço público de boa qualidade, eficiente. Então, é necessário que as pessoas saibam disso.
É necessário que as pessoas saibam que o prefeito pode ser processado por improbidade administrativa. O que é isso? Perder o cargo e ficar inelegível por até 8 anos. Pode ser processado criminalmente, por crime ambiental ou de responsabilidade, se continuar sem a coleta dos efluentes sanitários. É necessário que as pessoas saibam disso. É necessário também que as pessoas aprendam que, do jeito que ela pode ser responsabilizada, os agentes políticos também. E quem está na cidade para fazer isso valer, a lei ser eficaz, é o promotor e o juiz. Entendi, obrigada. De acordo com a entrevista que a gente fez com o vereador José Luiz, ele é mais conhecido como Neguinho Marinheiro, aqui na cidade, foi relatado que aqui em Piancó não há nenhum projeto de lei tramitando na Câmara dos Vereadores em relação ao tratamento da rede de esgoto lá no Campo Novo. O que o Ministério Público ele pode propor alguma coisa para que isso seja resolvido? Ou tem que ser, vamos supor, em questão da Câmara, tem que ser somente uma iniciativa de um vereador? Isso não é objeto de lei municipal, não. Não precisa a Câmara daí fazer nada quanto a isso. A Câmara precisa aprovar a lei do saneamento básico, que inclui tudo. Essa lei, na verdade, é o plano que é feito. O plano é um planejamento técnico que é feito pela Prefeitura e ela encaminha para a Câmara discutir e aprovar por lei. Só isso. Mas não precisa de uma lei municipal de um vereador propor para fazer o saneamento lá no bairro Campo Novo. Não. O pessoal do Campo Novo tem direito, isso é lei federal. Não precisa mais de lei municipal, não. É procurar a promotoria da comarca para a promotoria exigir da prefeitura e do governo do estado. Aí, no caso, é do governo do estado. Por quê? Por causa do açude para onde estão indo os efluentes sanitários pertencem ao governo do estado. Então, a promotoria vai saber de quem vai exigir. Mas não precisa mais de vereador fazer isso, não. O que o vereador precisava fazer aí era a lei municipal exigir da prefeitura o plano municipal de saneamento básico. Aí sim, a Câmara deve exigir. Inclusive, a Câmara pode até afastar o prefeito se o prefeito se recusar a mandar. Certo. Como a população, ela pode entrar em contato com o Ministério Público para informar, tirar dúvidas sobre essa questão do saneamento básico e do bairro em questão. É um direito da população ter acesso aos órgãos públicos e o Ministério Público é um órgão público. É uma obrigação do promotor de justiça, da promotora, atender a população. Isso é obrigação. Aí eu não sei se tem uma sede da promotoria, uma sede do Ministério Público. Então, se tiver, tem funcionário lá para receber a população e marcar o dia e o horário da audiência com o promotor, com a promotora. Também pode entrar em contato com o promotor, com a promotora, no fórum. No próprio fórum tem a sala do Ministério Público. Então, é ver se Piancó tem uma sede do Ministério Público. Se tiver, nessa sede, todos os dias, de segunda a sexta, deve ter funcionário. Vai lá e pede uma audiência com o promotor, com a promotora. Marca o dia e o horário. Se não conseguir marcar, não tem problema. Você entra em contato tem o site do Ministério Público e no site tem ouvidoria do Ministério Público. É só entrar em contato, inclusive pode ser até uma denúncia anônima, dizer que há tanto tempo está pedindo uma audiência com o promotor, com a promotora e não consegue. Por quê? Porque promotor e promotora é obrigado a receber a população. Entendi. As perguntas que nós tínhamos para fazer ao senhor eram estas.
Vamos ver como é que a gente consegue falar com a comunidade e com o promotor também, daqui da cidade de Piancó, para ter uma visão mais certa de tudo que está acontecendo aqui, né, e como proceder diante de tudo isso. Mas eu agradeço a presença do Senhor, agradeço a presença do pastor Tarcísio também, por vocês terem disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco nessa roda de conversa, conversando e tirando dúvidas, esclarecendo também. Foi um momento muito proveitoso. Eu creio que o pastor também tem aprendido bastante, porque eu aprendi bastante com as suas palavras. E é isso, a nossa entrevista ela fica por aqui. Gostaria também de convidar vocês a assistirem a nossas próximas entrevistas. A nossa próxima entrevista será justamente com o Poder Executivo, com ou o prefeito ou o secretário. E essa entrevista também ela será disponibilizada no YouTube da Tierfan. Eu gostaria que vocês assistissem e estivessem junto com a gente também, porque a gente quer ajudar aquela comunidade, aquele bairro. A palavra comunidade sempre vem na cabeça, mas a gente quer ajudar aquele bairro, a gente quer ajudar aquela população, aquelas pessoas, e poder dar voz a elas, né, que muitas vezes elas são caladas diante de tudo isso. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês, em nome do Projeto Mundo Reiniciado, em nome da Tierfan, e em meu nome também. Muito obrigada pela presença de cada um. Foi um prazer para mim estar com vocês. Agora, fazendo um paralelo, né, pastor? Quando a gente chama um bairro sem infraestrutura de comunidade, é uma forma da gente querer aplacar a nossa culpa. Quando uma favela se forma, são culpados pela formação da favela o poder público e toda a coletividade, porque isso é uma responsabilidade de todos nós de fazer justiça social, de incluir todos. Quando uma favela se forma, são os excluídos. A gente sabe que não pode, mas ninguém denuncia. Por quê? Porque a nossa culpa está na nossa mente. Eu sou culpado por aquele que não tem nem onde morar. E ele vai morar no lugar mais inóspitos possíveis. Isso, fazendo um paralelo com a Bíblia, é quando a gente está pecando, e Jesus mostrou isso no pecado do fariseu e do publicano. Quando a gente está pecando e pede a Deus que perdoe nossas faltas. Olha, perante Deus, ninguém tem falta, nós temos pecado mesmo, porque nossos pecados são abominação perante Deus. A mesma coisa, chamar de comunidade é querer aplacar a nossa própria culpa. Eles estão favelados, estão excluídos por nossa culpa, porque nós juntamos muito e não dividimos com justiça para os outros. Foi um prazer estar com vocês. É uma verdade, meu irmão, eu concordo com o irmão, e eu entendo isso, e a nossa vontade realmente é mostrar que nós somos pecadores e que nós temos culpa e que precisamos resolver junto com eles. Aprendi Perfeito. demais nessa tarde, eu fico honrado, né, com tudo que aprendi. A gente sempre está disposto a aprender, né? Eu entendo isso, tem um coração ensinável, né? E eu fico muito feliz, se Deus nos permitir de poder conversar, não numa entrevista, mas bater um papo, seria muito bom, tá? Em outras visões, né, que como o senhor faz parte de Gideões, essa turma que eu gosto demais também, e outras coisas que a gente não precisa estar falando aqui na entrevista, né? Mas depois, se o senhor puder, a gente conversar em outra ocasião, tá? Eu ficaria muito grato, né? Muito obrigado a Joaline, Tefã, a Ana Beatriz e a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Forte abraço. Abraço a todos. Que Deus os abençoe.